dia, pessoal. Eu sou Raquel e irei apresentar sobre o sistema nervoso. Bom, o sistema nervoso é um sistema de órgãos. Todos os tecidos e órgãos do organismo são formados por células. O sistema nervoso é um sistema de órgãos, como eu já falei, e são os mais sofisticados e complexos que a natureza já inventou. Existem dois tipos de celulares do sistema nervoso, que são os neurônios e as células da glia. Os neurônios são responsáveis pela maioria das funções exclusivas do sistema nervoso. São os neurônios que sentem mudanças no ambiente, que comunicam essas mudanças a outros neurônios e que comandam as respostas corporais a essas sensações. As células da glia contribuem para as funções neurais, principalmente por meio de um efeito isolante de sustentação e de nutrição dos neurônios vizinhos. Nessa imagem a gente pode ver os oligodendrócitos, células ependimárias, neurônios, astrócitos, o capilar. Irei falar um pouco agora sobre os astrócitos. Os astrócitos são os mais numerosos do encéfalo, ou seja, são as células gliais mais numerosas do encéfalo. Elas preenchem os espaços dos neurônios e medem aproximadamente 20 nanômetros de espessura. Regulação do conteúdo químico desse espaço extracelular. Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, os astrócitos eles envolvem as sinapses do sistema nervoso central, restringindo a difusão de moléculas neurotransmissoras que foram liberadas, certo? Oligodendrócitos, que está no sistema nervoso central, e células de Schwann, sistema nervoso periférico. Eles formam as camadas de membrana que fazem o isolamento dos axônios e são chamados de mielina. Bom, essa mielina ela enrola-se formando uma espiral que envolve os axônios. Como o axônio se ajusta ao interior desse envoltório espiralado, o nome se dá a bainha de mielina, que descreve todo o envoltório. Como a gente pode ver na imagem, uma espiral que envolve todo o axônio. E essa bainha de mielina ela é interrompida, deixando pequenos espaços, como a gente pode ver na imagem, e pequenos espaços onde a gente encontra nesses espaços o nódulo de Ranvier, certo? Agora eu vou falar um pouco sobre microglia, que atua como células fagocitárias e são células de defesa do sistema nervoso central. Bom, a microglia atua como células fagocitárias, como eu já falei, que fazem a remoção de fragmentos celulares gerados pela morte ou degeneração de neurônios da glia. Na imagem a gente pode ver uma microglia. O potencial de ação do neurônio. Bom, um potencial de ação ele começa quando acontece uma despolarização, que aumenta a voltagem da membrana de modo que ultrapasse o valor limiar. Nesse limiar, os canais de sódio se abrem na membrana, permitindo a entrada de íons de sódio. Isso faz com que o potencial de membrana aumente muito rapidamente. Após um curto período de tempo, os canais de sódio se fecham, cessando o influxo, acho que é essa a palavra, de sódio. Canais de potássio dependentes de voltagem se abrem, permitindo que o potássio saia da célula por seu gradiente eletroquímico. Esses eventos diminuem o potencial da membrana, trazendo de volta ao seu estado normal de repouso.
Os canais de sódio permanecem abertos um pouco mais do que o necessário para trazer a membrana de volta ao potencial de repouso. Isso acontece eventualmente, os canais de potássio se fecham e o potencial de membrana se estabiliza no potencial de repouso. Os canais de sódio retornam ao seu estado normal e o ciclo de potencial de ação pode então acontecer tudo de novo. Então, aqui tem a imagem, o potencial de repouso, despolarização, repolarização, limiar de disparo, que é a hiperpolarização. Bom, tipos de sinapses. Temos as sinapses químicas, que são a transmissão de sinais, e a elétrica, que é caracterizada por canais que conduzem a eletricidade de uma célula para a próxima. Bom, na sinapse química, a transmissão de sinais no sistema nervoso central, o primeiro neurônio secreta por seu terminal a substância química chamada de neurotransmissor. Já na sinapse elétrica, a maior parte dessas sinapses consiste em pequenas estruturas tubulares proteicas chamadas junções comunicantes, que permitem o movimento livre de íons de uma célula para outra. Na imagem podemos ver a transmissão de sinais na sinapse química e a condução de eletricidade de uma célula para a próxima na sinapse elétrica. Tipos de neurotransmissores. Temos a acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, endorfina, serotonina e dopamina. Vou falar um pouco sobre alguma delas. Bem, a acetilcolina. Deixa eu virar aqui um pouco. A acetilcolina foi o primeiro neurotransmissor descoberto. Foi produzido no sistema nervoso central e periférico e está relacionado diretamente com a regulação da memória, do aprendizado e do sono. Esse hormônio atua no regulamento como um mecanismo mensageiro entre os neurônios, células nervosas. Vou falar um pouco sobre a adrenalina, ou epinefrina, é um hormônio simpaticomimético e neurotransmissor responsável por preparar o organismo para a realização de grandes feitos, derivado da modificação de um aminoácido aromático, tirosina, secretado por glândulas suprarrenais, assim chamado por estarem acima dos rins. Serotonina é um neurotransmissor que atua no cérebro, estabelecendo comunicações entre as células nervosas, podendo também ser encontrada no sistema digestivo e nas plaquetas do sangue. Esta molécula é produzida a partir de um aminoácido chamado triptofano, que é obtido através dos alimentos. A dopamina é o neurotransmissor responsável pela motivação, impulso e foco. Funções gerais do sistema nervoso. Temos a sensorial, integrativa e a motora. Na sensorial, recebe informações vindas dos receptores. Essas informações são espalhadas por nosso corpo dos mais variados tipos e adaptados a exercitarem-se aos estímulos. A integrativa permite-nos processar as informações recebidas e armazená-las em bancos de memórias ou utilizá-las associando-as às novas sensações. E a motora que controla o nosso corpo. As secreções, tônus vasomotor, o ritmo respiratório e comanda as contrações dos músculos. Sistema nervoso central e periférico, funções. Eles estão divididos, como eu coloquei aqui, né? Como eu já falei agora, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. São divididos em duas partes. O sistema nervoso central está o encéfalo e medula espinhal e o periférico, nervos e gânglios. As funções gerais do sistema nervoso central são o processamento e integração de informações, e no sistema nervoso periférico são as conduções de informações entre órgãos receptores de estímulos,
o sistema nervoso central e órgãos efetores. Um exemplo, os músculos. Na imagem a gente mostra o sistema nervoso central, onde está o encéfalo e a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, os gânglios e os nervos. Referências, e é isso. Obrigada.